Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que haverá resposta, grandes respostas. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, cumpra a tua palavra na nossa vida, na nossa família. Oramos pela salvação de todos da nossa casa, oramos pela transformação, oramos pela mudança, oramos para que a vida do Senhor se manifeste dentro do nosso lar. Nós chamamos a glória de Deus, chamamos a presença de Jesus Cristo. Vem sobre nós, Senhor. Toca-nos com o teu poder, toca-nos com a tua graça, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e livra do mal, Pai. Livra todos da nossa casa, guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, proteja nossos filhos da maldade, do engano, da contrariedade, e que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua casa, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por portas abertas, oramos para que o Senhor abra caminhos, oramos para que vitórias sejam liberadas e que o Senhor traga resposta, traga certeza, mostre o caminho para essa pessoa e para a sua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Invocamos o nome de Jesus nessa noite e pedimos, Pai, cobre-nos com o teu sangue. Todos da nossa casa, cobre-nos com o teu sangue e dá-nos também, Senhor, da tua sabedoria, dá-nos visão, dá-nos direção, guia os nossos passos, Pai, e também as decisões que precisamos tomar, que sejam dirigidas pelo Senhor, que sejam guiadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos orando aqui em cima de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Por uma semana estaremos orando, pedindo respostas ao Senhor, grandes respostas, e cremos. Amém? Hoje pela manhã, na oração da manhã, o Senhor me deu uma visão aonde eu vi como se caminhos estivessem sendo abertos, como se um lugar estivesse sendo desbravado. E eu creio, Deus está abrindo caminhos aqui. Você crê nisso? Declare aqui nos comentários, eu creio que grandes respostas estão chegando, em nome de Jesus. E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, mas antes eu queria testemunhar um milagre de Deus. Nós tivemos no último final de semana a Escola de Profetas e eu fiquei impressionado com a quantidade de esposas que vieram me testemunhar junto com seus maridos a conversão do marido, sabe? A transformação que houve dentro do lar. Eu fiquei feliz, fiquei alegre, porque eu vi que através de uma sementinha a casa inteira se rendeu a Jesus Cristo. Eu vi uma família inteira, o pai, a mãe, os filhos, todos tiveram uma experiência com Deus. A mulher começou a escutar a oração e daqui a pouco Deus tocou na vida do marido, tocou na vida dos filhos, toda a casa conheceu a Cristo. Existe uma diferença muito grande, gente. Grave isso que eu vou lhe falar. De uma casa que serve a Cristo verdadeiramente e uma casa que ainda não teve uma experiência com Deus. Quando uma família tem uma experiência com Deus genuína, nunca mais essa família ela será a mesma. Deus transforma, Deus muda. É impressionante. Por isso, eu quero convidar você a continuar firme nas orações, mesmo que você muitas vezes se sinta sozinho ou sozinha na oração, porque a tua família não te acompanha. Creia, Deus vai fazer uma grande obra. A promessa é, será salvo tu e toda a tua casa. E eu quero também que você guarde essa palavra no coração. Se você entrar firme aqui nesse propósito, crendo que Deus vai te responder,
crendo que Deus, não é o homem, Deus vai te responder. Em nome de Jesus Cristo, vamos crer que as respostas chegarão, que Jeremias 33:3 irá se cumprir na tua vida e na tua família. Você crê nisso? Em nome de Jesus, grandes respostas chegarão a todos nós, assim nós cremos. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Gênesis capítulo 14, do verso 14 ao 16, diz assim: Quando Abrão soube que seu parente havia sido levado cativo, reuniu seus 318 servos, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ele e os seus servos os atacaram de noite e os perseguiram até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os seus bens, incluindo Ló, seu parente e seus pertences, bem como as mulheres e as demais pessoas. A palavra de hoje é: quando o Altíssimo caminha contigo. É impressionante o que acontece quando o Altíssimo caminha contigo. Ló foi levado cativo por alguns reis e um grande exército. Abraão soube da notícia que haviam levado cativo Ló, haviam sequestrado Ló e a família dele. Ele pegou 318 servos e foi contra esse exército de reis. E não eram poucos homens, eram muitos homens. Só para você ter uma ideia, vamos supor que cada exército tivesse 5.000 soldados e juntos dava cerca de 20.000 homens, eram 4 reis. Eu entendo que 318 para 20.000 homens eram uma distância exorbitante de um exército para o outro. No entanto, Abraão estava com a mão de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que Abraão foi contra esses reis, foi contra esse exército e prevaleceu. Recuperou Ló, recuperou os bens de Ló e teve uma grande vitória. Aí você pergunta, mas essa foi uma vitória extraordinária? Foi uma vitória descomunal, foi tremendo, foi maravilhoso, porque Deus estava com Abraão. Quando Deus está com uma pessoa, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o laço, por maior que seja a afronta, a presença de Deus fortalece. A presença de Deus torna aquele homem capaz de romper um exército. Esses exércitos tinham espadas, soldados, força, mas Abrão, mesmo sendo um homem idoso, ele andava com o Altíssimo. O que acontece com alguém que anda com o Altíssimo? Senão vitória, triunfo, conquista. E foi o que aconteceu com Abraão. Deus não o desamparou. Quando a presença de Deus está com alguém, é por isso que nós cremos que nós não estamos apenas aqui pedindo em oração, nós estamos buscando a presença de Deus. Deus está te fortalecendo. E eu estou falando com pessoas que têm grandes desafios pela frente. Estou falando com pessoas que querem montar o seu próprio negócio, que querem escrever o seu livro. Estou falando com pessoas que querem abrir seu consultório. Estou falando com pessoas que querem fazer a faculdade. Estou falando com pessoas que querem vencer os problemas no casamento, na família, ao redor. E eu quero dizer a você, Deus te surpreenderá. Deus te surpreenderá e Deus fará coisas grandes, Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Abraão derrotou os 4 reis, destruiu-os e recuperou os bens e parentes que eles haviam levado prisioneiros. Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça. Quando você anda com Deus, Ele te ajuda a recuperar até aquilo que humanamente já está perdido. Até aquilo que você achava, sabe, eu não tenho mais como recuperar meu casamento, eu não tenho mais como recuperar os meus negócios, eu não tenho mais como recuperar o meu filho, ele está perdido nos vícios. Eu venho aqui lhe dizer em nome de Jesus, se você andar com Deus, como Abraão andou com Deus, você vai recuperar tudo aquilo que o diabo roubou de vocês.
Eu vim aqui com essa palavra profética forte, essa palavra do alto, para liberar sobre a tua vida tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado injustamente de você. Você vai conseguir recuperar totalmente no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida, ninguém te derrotará, porque o Altíssimo está contigo. A presença do Altíssimo está contigo. Em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque foi quem revelou que Deus estava com Abraão. Melquisedeque disse: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. É Deus que entrega nas tuas mãos aquilo que está contra você. É Deus que entrega, é Deus que faz justiça. É Deus que vai trabalhar em teu favor. É Deus que vai trazer para a tua vida aquilo que está combatendo contra você. Abraão não venceu porque era forte, ágil ou tinha um grande exército. Ele derrotou os 4 reis ímpios porque o Altíssimo estava com ele. Se você está enfrentando uma batalha hoje, que você acredita ser impossível de vencer, eu vim aqui para dizer para você que se o Altíssimo estiver na sua vida, você vai surpreender a tudo e a todos. Não será a sua mão que conquistará a vitória, será a mão do Altíssimo agindo através de você. Eu quero declarar em nome de Jesus, você pode ter uma pilha de boletos para pagar, você pode ter uma folha enorme de funcionário e não saber como que você vai fechar o mês. Eu venho lhe dizer, entrega a tua vida ao Senhor, confia no Senhor, te rende ao Senhor, caminha pela palavra de Deus, caminha se colocando diante de Deus e Deus vai te dar a vitória. Eu creio em Cristo de milagres, que nada é impossível para Ele e que Ele pode mudar histórias. As pessoas a todo momento chegam a mim com pedidos de oração que são impossíveis aos olhos humanos, mas eu tenho visto milagres, eu tenho visto o sobrenatural de Deus, eu tenho visto bebês nascendo, ou seja, mulheres que não podiam engravidar e que o Senhor tem operado um grande milagre, o Senhor tem manifestado a sua glória. Cristo é vivo, Jesus está vivo. Eu quero dizer para você, se você colocar a sua fé em Jesus, eu nunca pedi para você colocar a fé em mim, mas coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé na palavra de Deus e coloque fé nessa palavra profética. Coloque fé que o Altíssimo está contigo. E se o Altíssimo está contigo, romperás. Deus te dará a vitória. Quando as pessoas o virem caminhando, elas podem até pensar, ele está sozinho, ela está sozinho. Mas você sabe muito bem que o Altíssimo caminha com você. O Altíssimo está presente. Eles podem não vê-lo, mas o Altíssimo está acompanhando você. O Altíssimo está em cada um dos detalhes da sua vida. E Ele está na vida daqueles que servem a Jesus Cristo. Portanto, não temo inimigo nem as circunstâncias, porque o Altíssimo, o mais forte, está com você. Não tenha medo. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus, você vai romper, vai bater essa meta, vai ganhar a tua família para Cristo, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida em nome de Jesus. Por isso, por que você teme se o Altíssimo está contigo? Por que você anda inseguro? Por que você acha que não vai dar conta? Quantos de vocês aqui estão aqui nessa live que talvez achem que não vão dar conta da grande responsabilidade que tem? Eu venho aqui lhe dizer, se o Altíssimo está contigo, Ele vai te capacitar, Ele vai adestrar os teus dedos para a batalha, Ele vai estar contigo e você vai romper. Você vai ter sucesso onde outros falharam. Talvez você diga, olha, me entregaram uma bomba na minha mão. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, eu acho que isso veio para minha mão só para me envergonhar. E eu vim aqui dizer para você, você não será envergonhado. O Deus Altíssimo lutará por você, Ele estará com você no campo de batalha, Ele estará à sua frente e você vai romper e nada vai impedir o agir de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres na minha vida, eu já vi Deus fazendo coisas estupendas,
eu já vi o extraordinário de Deus. Não há impossível. Quando a presença de Deus está na vida de uma pessoa, ela rompe, ela avança. Eu quero declarar, todos aqueles que estão com a presença do Altíssimo vão romper, vão avançar, vão conquistar, vão chegar a lugares altos por causa da presença do Altíssimo. Não é porque você é bom, não é porque você é capaz, não é porque você é ágil, é por causa da presença. A presença do Altíssimo te envolverá, a presença do Altíssimo encherá a tua vida e você viverá os milagres de Deus. Quando o menor caminha com o mais alto, que é o Senhor, não há nada que fique no seu caminho. No nome de Jesus, essa crise você vai vencer. Essa afronta você vai vencer, essa injustiça você vai vencer. E ainda que o inimigo tenha tomado conta de pessoas próximas de você, você vai recuperar tudo, assim como Abraão recuperou Ló e recuperou todos os bens também de Ló. Deus vai trazer uma restituição na tua vida. É só você caminhar com o Altíssimo. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Declare: o Altíssimo está na minha vida. Glória ao nome de Jesus. O Altíssimo está na minha vida. Aleluia, aleluia. O Altíssimo está na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Aleluia. Olha, eu vou dizer para você, a fé está vibrando aqui. A fé está vibrando. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, veremos milagres e essa semana teremos grandes respostas. Escreve aqui nos comentários: essa semana teremos grandes respostas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também convidar você. Quarta-feira, agora às 6 horas da manhã, eu vou lançar a Escola de Profetas de janeiro. Em janeiro nós vamos ter uma Escola de Profetas e o foco dessa Escola de Profetas é ensinar as pessoas a tomar decisões certas, dirigidos por Deus, para que o ano delas seja um ano diferente. Amém? Também faremos dentro dessa escola muitas declarações para o ano de 2026. Por isso eu convido você agora, quarta-feira, às 6 horas da manhã. E você sabe, muitas vezes eu abro as vagas e, bom, esses dias eu abri as vagas de uma escola, até o meio-dia estavam todas fechadas. A última demorou 24 horas para fechar. Então, eu convido você a estar junto conosco. Quarta-feira, nós estaremos abrindo a oportunidade para você estar na escola junto com a gente. E se você ainda não conhece meus livros, esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. São incríveis, vão ajudar você no seu dia a dia, mas lembre-se de uma coisa: sempre comece com a Bíblia e depois pegue os devocionais. Sempre comece pela Bíblia e depois você pega os devocionais. Os dois juntos dá mais 700 orações. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Também tem o Café com Jesus Kids, que se transformou em algo viral, para a glória de Deus, as crianças estão amando. Você pode adquirir também lá no meu site, ok? Quero pedir a cada pessoa que está entrando, deixa a tua curtida, compartilha com pelo menos 10 pessoas, amém? Compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. E eu quero declarar agora o Salmo 91, tá bom? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei
Ele a minha salvação. Vamos orar? Escreve aqui nos comentários: o Altíssimo está comigo. Glória a Deus. O Altíssimo está comigo. O medo vai embora. A aflição vai embora. E olha só, eu quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Amém? Você pode fazer isso? Semeie na vida de alguém. Não podemos ser egoístas e querer só para nós a bênção. Vamos compartilhar. Manda aí para amigos, para parentes. Manda para gente que você sabe que está passando por um momento difícil, porque o Altíssimo vai cobrir essa pessoa. Aleluia, eu creio nisso. Amém, eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, oramos por grandes respostas. Oramos para que Jeremias 33:3 se cumpra na nossa vida. Como está escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, é isso que nós queremos, essas grandes respostas do Senhor chegando na nossa vida e na nossa casa. Oramos para que a paz de Jesus Cristo, a glória de Deus, essa presença do Altíssimo esteja sobre nós. Declaramos a nossa total dependência do Senhor, reconhecemos a nossa limitação, a nossa humanidade, e reconhecemos o quanto precisamos ouvir a voz de Deus, o quanto precisamos ser guiados por Jesus Cristo, o quanto precisamos estar cobertos totalmente e protegidos por Jesus Cristo. Meu Pai, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos da inveja, livra-nos da obra do mal e de tudo aquilo, Pai, que possa estar contra nós. Cancelamos e quebramos agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá livramento a essa casa, dá livramento a essa família, abençoe essa pessoa no seu trabalho, abençoe essa pessoa nos seus empreendimentos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura. E toda pessoa, Pai, que está com alguma limitação física, eu oro por milagres, eu oro por maravilhas, agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que maravilhas sejam liberadas, que o poder de Deus agora toque na vida dessa pessoa, que a glória de Deus envolva ela, que a glória de Deus envolva a sua casa, que a atmosfera dessa casa seja tomada pela glória de Deus, que este lugar seja tomado pela presença do Altíssimo, que a mão do Senhor, a mão poderosa, a mão potente do Espírito venha sobre essa pessoa, toque-a com teu poder, ó Deus, toque-a com a tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor. Visita com o teu poder, visita com a tua glória, Pai. No nome de Jesus Cristo, toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça. Leva embora o medo, leva embora a insegurança, Espírito Santo, e que venha sobre essa pessoa a força de Deus, para que exércitos sejam vencidos, para que doenças sejam vencidas, para que invejas sejam vencidas, para que contrariedades espirituais sejam vencidas, para que o impossível seja vencido no poder de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, debaixo da glória de Deus, nós cremos e confiamos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, compartilha com 10 pessoas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio
estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro. O Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com teu poder aqueles que desejam a tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal, é para nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia. Você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência no batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligado no meu rosto e palavras começam a fluir da minha boca e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir.
A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços. E eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia. Coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade. E para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global. E essa semana, assim, foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, é para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, o verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos.
Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer, difícil de acreditar, ou vai pensar assim, puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado, que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência, mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar, olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta, tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer, eu não acredito. Para outro, ele pode dizer, eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres, é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida. E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo, algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê,
Às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas, elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre, às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade e à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, sabe, a respeito de Elias, Elias na caverna, as conversas na caverna, que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo, só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma. Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses dois livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos e você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre,
Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935, certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem um botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora com Teu poder na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da Tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural.
Toque-o com o teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.